Esses vídeos acabam ficando mais trabalho para mim, né? Que precisa depois correr atrás da presença do pessoal. Mas se estiver ajudando vocês, a gente continua, tá? Vocês estão vendo aqui os meus slides sobre cálculos químicos? Sim. Uhum. Então, pessoal, essa é uma aula um pouquinho diferente, que é mais para a gente ter uma introdução ao cálculo na química, que eu estou sentindo que a gente tem um pouco, a gente não treina muito, né, sobre exercícios, assim, então hoje eu dediquei uma aula mais para a gente introduzir esses conceitos, o que é mol, o que é massa atômica, massa molar, tá, que a gente usa muito na química, a gente usa praticamente isso em todos os cálculos químicos que a gente tem que desenvolver, tá, então esse vai ser uma introduçãozinha. Aconselho vocês a buscarem aí um caderninho para vocês fazerem as continhas no caderno, tá? Porque fica mais fácil para vocês visualizarem e essa é uma aula que vocês vão ter que escrever, tá bom? Então, se quiserem ir pegando um caderninho aí, fiquem à vontade enquanto eu vou fazendo a introdução. Não precisa nem avisar que está indo buscar o caderno, pode só buscar o caderno e voltar para a chamada. Bem, a gente pode começar então relembrando um pouco sobre a aula passada, tá? A gente discutiu o que são fenômenos físicos, químicos, fenômenos físicos que não alteram a composição da matéria, e químicos que eles alteram a composição da matéria. A matéria pode ser classificada em substâncias, misturas, em substâncias simples, substâncias compostas e misturas homogêneas ou heterogêneas, tá? E cada uma dessas respectivas constituições, elas têm os seus respectivos gráficos, então vocês podem também identificar qual é uma mistura homogênea ou heterogênea a partir daqueles gráficos, tá? E se é uma substância simples ou composta, também a partir dos gráficos. A gente comentou também o que seriam as principais ligações químicas que a gente encontra, assim, entre as moléculas. As principais são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, tá? Bem, a gente conversou também sobre entender melhor o que é um mol, o que é essa unidade aí, que é muito usada na química. E ela tem uma história principalmente relacionada ao Amadeu Avogadro, que ele propôs que o volume de gás a uma dada pressão e temperatura é proporcional ao número de átomos ou moléculas independentemente da natureza desse gás. E o físico depois Jean Perry, em um século depois, né, em 1909, propôs nomear a constante em honra a Avogadro. Perry, em 1926, ganhou o Prêmio Nobel de Física devido em grande parte ao seu trabalho na determinação da constante de Avogadro, que é o que a gente vai usar bastante hoje. E ele determinou essa constante por meio de umas metodologias diferentes. A alteração do nome para a constante de Avogadro veio com a introdução do mol como uma unidade básica do Sistema Internacional de Unidades, no SI, em 1971, que reconheceu a quantidade de uma substância como uma análise dimensional independente. Com esse reconhecimento, a constante de Avogadro não era mais um número puro, mas era uma unidade de medida, o mol recíproco. Então, a constante de Avogadro, ela vale 6,022 vezes 10 a 23 mol a menos 1, tá? Então, é 1 sobre mol. Então, agora a gente entra mais especificamente na aula de hoje, tá? Comentar um pouco sobre a história do Robert Boyle. Ele foi um dos grandes cientistas, assim, da transição da alquimia para a química, então o conhecimento dele é um conhecimento bem antigo, assim, que ele se remete bastante à alquimia, tá? Então, vocês vão ver que é um pouco difícil achar sobre alguns trabalhos dele, não é um cientista que você encontra na literatura facilmente, mas ajuda a encontrar sobre ele porque ele desenvolveu a pesquisa mais ou menos ali por 1664, então foi depois de 1500, então a alquimia já estava sendo, já era um conhecimento muito compartilhado, assim, nessa época, tá? Ainda era bem diferente da química que a gente conhece hoje, mas da química que a gente se baseia hoje possui gênese nesse conhecimento alquímico, tá? Então, Robert Boyle descreveu o elemento químico como sendo uma substância pura, que não se decompõe.
Exemplos seria o hidrogênio, o oxigênio, o ferro e o sódio. E todos os elementos representados na tabela periódica como puros, ou seja, eles na forma elementar, só um átomo de oxigênio, só um átomo de ferro, só um átomo de sódio. Seria essa que é a constituição dele puro, ele totalmente sozinho, tá? Sem outros elementos ao redor dele. Assim, denomina-se elemento químico como sendo o conjunto de átomos de mesmo número atômico. E Berzelius, em 1814, introduziu na química a escrita simbólica utilizada até hoje, adotando a representação gráfica do elemento utilizando a letra inicial maiúscula, seguida de outra letra minúscula, do nome do elemento. Um exemplo é o cálcio e o sódio. O cálcio é representado pela letra C maiúscula e A minúscula, e o sódio é representado pela letra N maiúscula e A minúscula. Bem, mas o que são cálculos químicos? Os cálculos eles são realizados com o apoio de equações químicas correspondentes e com base nas leis ponderais, que são principalmente a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Antes da gente iniciar os cálculos químicos, vamos aprender um pouquinho o que é esses conceitos, tá? Lavoisier, Proust, o que eles desenvolveram também. Primeiro, vamos comentar um pouco sobre a IUPAC. De acordo com a IUPAC é uma União Internacional de Química Pura e Aplicada. A massa atômica do átomo é expressa em unidade de massa atômica U. E essa massa atômica U, ela foi... O que ela significa? Ela significa que é o isótopo do átomo de carbono C mais comum, com massa igual a 12, ela foi utilizada como um padrão para determinar esse número atômico igual a 1U, tá? Então, o que foi essa determinação da massa? Eles precisavam de uma referência, e como referência, eles utilizaram o carbono por ele ser o elemento mais abundante, digamos assim, e o alótopo mais conhecido do carbono é o carbono 12, tá? Então, como que a gente chega nesse número de 1U e o que ele representa? Ele seria um átomo de carbono 12, e como então ele tem 12 partes iguais, você pode dividir ele por 12, porque esse alótopo ele tem exatamente 12 unidades elementares. Então, quando você divide por 12, você chega em uma unidade elementar, que é 1U. Tá? Então, uma unidade elementar de carbono 12 significa que você dividiu essa unidade de carbono 12 em 12. Tá? Então, 1U equivale... Vocês conseguem ter mais ou menos uma noção de como que esse número é extremamente pequeno? 1U é a mesma coisa que 1,660 vezes 10 a menos 24 gramas. Para vocês terem uma ideia, seria algo mais ou menos assim, ó. Seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23 e 24. 66. 0,5 gramas, certo, pessoal? Então, vocês conseguem entender o quanto pequeno seria, o quanto leve que vezes 10 a menos 24 gramas, é muito menor do que nanopartículas, muito menor do que qualquer coisa microscópica que vocês conhecem, tá? Então, é realmente um número muito pequeno mesmo, uma quantidade muito pequena de massa. E se você fizer esse número vezes a constante de Avogadro, que a gente estudou na aula passada e que eu recapitulei um pouquinho, você chega exatamente em 1 grama, tá? Por isso que é uma unidade elementar.
Deixa eu voltar para a tela inteira que fica melhor para vocês acompanharem. Para um átomo de qualquer elemento, basta compará-lo com um U, ou seja, 1 sobre 12 da massa do carbono 12. Assim, o átomo de oxigênio ele possui, por exemplo, uma massa atômica de 15,9941. Logo, o átomo de oxigênio tem uma massa de 15,9947, ou seja, o átomo de oxigênio tem uma massa de 1,33 vezes mais pesado do que um átomo de carbono 12, tá? Porque o átomo de carbono 12 teria 12 gramas. Aqui a gente vai desenvolver uma atividadezinha que serve para a gente fixar mesmo, mas ela é bem simples, tá? Ó, se um átomo representar a massa atômica igual a 60, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono 12, quanto que ele vai valer? Ó, a gente sabe que 1 sobre 12 átomos de carbono 12 é igual a 1 U, certo, gente? Então vamos lá. Mas eu não tenho 1 U, né? Eu tenho uma massa atômica igual a 60 U. Quando você faz esse tipo de conta, você pode pensar numa regra de 3, tá? E deve pensar numa regra de 3. Ou seja, uma unidade elementar equivale a 1 sobre 12 de, de massa de carbono 12. Certo? Mas eu não tenho só 1 U, eu tenho 60 U, que vai equivaler ao meu X, tá? Então é só pensar nessa regrinha de 3 e fazer 60 vezes 1 dividido por 12. Ou seja, X vai ser igual a 60 vezes 1 sobre 12 de carbono 12. Então isso vai equivaler a 5. Certo, gente? Ou seja, em relação a esse átomo e ao átomo de carbono 12, vai equivaler a 5, certo? Vamos ver se essa é a resposta mesmo. Ó, resolução. Para encontrar a resposta, basta multiplicar a massa atômica do elemento pela unidade de massa atômica. Ou seja, a massa atômica desse elemento é o 60 e você vai multiplicar pela relação de 1 sobre 12. Atividade 2. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Observe as afirmações a seguir e indique quais estão verdadeiras. A unidade de massa atômica pode ser representada por U. Sim, Sim, não. a gente acabou de ver que pode, né? Pode ser representado por 1U. A unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono. Na verdade, é da massa do átomo de carbono 12, tá? É especificamente desse átomo, que é o que é usado como referência, né? Então, por isso que tem que ser carbono 12, tá? Então, a 2 é falso. A unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono de número de massa igual a 12. Então, é isso mesmo que a gente viu, né? Por causa que é o carbono 12 de massa igual a 12. Então, essa é verdadeira. A massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa. Isso é verdade, porque a gente chega aqui, 1U, ela equivale basicamente a 1 grama, assim. Então, por isso que a gente chega no 1U, a gente chega na grama, que é o do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem. Também vale 1, tá? E é 1 grama. Vou pegar a correção. O que é verde quer dizer que tá certinho, tá? Então, as corretas são a 1, a 3 e a 4. Essa parte
de átomo de carbono 12 é meio abstrata, assim, às vezes, mas o que é importante a gente chegar é que um vai equivaler a uma grama. A gente sabendo que um equivale a uma grama já vai facilitar totalmente a nossa vida. Por exemplo, a massa atômica de um elemento. Não se esqueça que, de acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a massa atômica do átomo é expressa em unidade de massa atômica U. Já o número de massa A é expresso pela soma entre o número de prótons e nêutrons adimensional. Não é a mesma coisa que a massa atômica, pois esta é determinada experimentalmente e constitui uma propriedade física do átomo, sendo a sua unidade expressa por U. Então, a unidade expressa em U, ela é mais experimental mesmo, assim, do que uma física mais robusta, assim, é um dado mais empírico, tá? Já o número de massa seria a soma desses prótons e nêutrons, seria, então, a massa do átomo com todas as suas partículas elementares. Massa atômica de um elemento. A massa atômica para um elemento é determinada pela média ponderada de cada isótopo natural, proporcionalmente à sua abundância. Observação. A dízima foi acrescentada pois cada elemento tem um número de isótopos. O que é uma média ponderada? Uma média ponderada é quando você tem algumas partes de um todo, então você tem que somar e multiplicar elas pela porcentagem para você, então, chegar no seu 100%, tá? Então, a gente vai acompanhar os exemplozinhos e vai fazer mais sentido. Ó. Determina a massa atômica do ferro considerando os dados a seguir. O ferro, no caso, então, aqui ele tem 4 isótopos diferentes. O primeiro isótopo, ele encontra uma abundância de 5,85. O segundo isótopo, ele encontra-se abundante em 91,7%. O terceiro isótopo, ele se encontra na natureza com uma abundância de 2,12%, e o quarto isótopo, ele apresenta uma abundância de 0,28%. Então, como que eu faço essa cálculo da média ponderada? É realmente só você realizar a multiplicação desse com esse, beleza? Qual? Desse com esse. Da massa do isótopo vezes a porcentagem, certo? Então, você tem que fazer a multiplicação e dividir por 100. Tem a correção aqui que está até mais rapidinho. Você faz a massa do primeiro isótopo vezes a porcentagem do isótopo. Daí a massa do segundo vezes a porcentagem do segundo isótopo. Massa do terceiro vezes a porcentagem. Isso tudo você vai dividir por 100. Então, assim você encontra a massa atômica do ferro que é encontrada na natureza. A resposta aqui deu 55,91. Eu vou conferir na tabela periódica se é exatamente isso, tá? Porque é importante conferir também. Não dá pra gente ficar acreditando em tudo que a gente vê por aí, tá? Peraí que eu tenho uma tabela. É isso mesmo, é 55. Isso que é fã da tabela periódica, né? Você vê como é que o negócio é bem feito, né? O negócio é muito preciso mesmo. Eita, agora saiu aqui da minha apresentação. Mas então é isso, pessoal, é fazer a média ponderada de todos os isótopos que existem, né? Se você fizer essa conta aqui, ó, se você fazer essa conta, você vai chegar num 100%. Que seria, então, como que seria se todo o ferro fosse um constituinte só, assim, se não existissem outros isótopos, tá? Tem um que é mais abundante, que é no caso esse isótopo 2 aqui, com essa massa, mas então você tem que fazer a média das massas, porque a maior parte vai ter 56, e você consegue ver como é que o nosso número ficou mais próximo dos 56 do que mais próximo ou dos 54 ou dos 58, ó. No caso, a nossa conta aqui deu 55,9. Olha como é que ele fica próximo do 56. Isso se deve por causa desse fator aqui que equivale a 90%
da massa de ferro que existe no mundo, ele tem a massa de 56, entendeu? Essa aqui é a lógica. Aqui dá pra gente praticar sem ter a correçãozinha. Esse eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, para ver se vocês entenderam essa fórmula aqui, certo? Mas escrevam aí, ó. MA igual a M1 vezes X% mais M2 vezes X% divididos por 100. Para essa questão, só Só deixa eu M1 e copiar M2. rapidinho. Tava copiando, o senhor tirou. Mas é porque ali vocês vão acabar copiando coisa a mais. Então, Era é o melhor, MA ali, né? é melhor que eu escreva, que daí eu coloco eles certinho, sabe? Vezes a porcentagem de 1 mais M2 vezes a porcentagem de 2. Eu gosto também de eu fazer as fórmulas muitas vezes, porque daí eu coloco as letras e os números que assim, que eu consigo identificar mais fácil, sabe? E é bom que vocês vão treinando isso também, e quando vocês precisarem fazer uma continha dessa, vocês já estão com todos os fundamentos bem preparados, sabe? Professor, o M1 é esse 62,96? Perfeito. Tá. Deu certo a conta de vocês? Deu, professor, Fazendo. tô terminando de somar agora. É que o meu deu errado. Peraí. 96. Vou tentar fazer de volta. Ah, agora deu certo, pô. Mas ainda ficou um pequeno errinho aqui com o que o Google está me dizendo. E a gente vai calcular esse erro também. Meu Deus, 63,55. Ah, perfeito, é essa a conta mesmo. Essa é a resposta, 63,55. Mais alguém chegou nesse resultado? Pode Maju usar a pode, calculadora, né, professor? pode. Tá. E essa conta aqui, ela é chata também, ela não tá... Nossa, não, se fosse fazer na mão ia demorar até de noite pra terminar essa conta. Eu acabei de fazer na calculadora e deu a mesma coisa. Ah, então perfeito, gente. Tem que dar isso aí mesmo, 63,55. Se não tiver dado, a gente conversa mais um pouquinho. Se tiver dado certo, a gente já parte para... A gente continua, tá? Mas essa questão é de vestibular, eles querem que você calcule na cabeça mesmo. Tô brincando, eles querem que você faça a conta. E aí, Pedro, deu certo?
Então, eu tô fazendo aqui com certo atraso, porque o meu outro aplicativo não tava funcionando. Não, pode fazer tranquilo, tá? Não, sem pressão. A gente não tem tanta pressa. A Maju tem que sair um pouquinho mais cedo, mas não é por isso também que a gente precisa atropelar as coisas. A gente pode fazer com calma. Enquanto isso eu posso, vocês pedindo uma listinha de exercícios, né? Já posso lançar uma delas, que eu acho que pode ajudar vocês. E, assim, o que eu deixei combinado com a equipe pedagógica, assim, que vocês poderiam escolher, assim, uma ou duas atividades para vocês fazerem e me entregarem, e vai ser a mesma avaliação que vai ser para o pessoal do material impresso, tá? Então, assim, é uma atividade que conta como prova para vocês. E aproveitem, porque, assim, nossa, vocês vão achar, acho que, sei lá, eu acho que vocês vão achar bem gostoso de fazer, porque meio que pega tudo que a gente trabalhou até agora e, e assim, é que é um arquivo com algumas páginas a mais do que a gente está acostumado, né? Eita, eu tirei aqui do slide para você, Pedro. Fez falta? Então, não tô conseguindo fazer porque não tá aparecendo a opção de porcentagem aqui nessa bosta de calculadora. Mas não precisa usar a Não porcentagem, altera? Ah, tá. Então não tava dando altera. algum resultado abstrato aqui. Por que que não altera? Porque a gente está dividindo por 100%. E o 100 é a soma desse 70,5 com o 29,5. Então, numa média ponderada, você está dividindo, né, a porcentagem Uhum. pela porcentagem. Então, e como é soma, né, eles não se multiplicam essa porcentagem. Então, ele vai cancelar. Então, pode só usar um número inteiro que não vai afetar nesse caso. Em muitos casos, assim, afeta. Você tem que ver se está somando ou multiplicando. Nesse caso, como está somando, não altera. Mas se estivesse multiplicando, daí ia alterar, tá? Ah, tá. Então vou refazer pela milésima vez. Não, vai. Enquanto isso, eu tô caçando aqui o material. Vocês ainda estão vendo minha tela, né? Vocês estão, tipo, vendo tudo que tem no meu computador, assim. Sim. Não, mas é pra continuar vendo mesmo. Vocês verem como é que eu sou super metódico e tenho todas as aulinhas de vocês e os trabalhos. Mas, ó, pessoal, esse daqui é o material impresso, que daí essa primeira parte aqui no caso, para vocês procurarem algumas semelhanças sobre a alquimia e a química, vocês verem algumas frases que ainda se mantiveram, assim, alguns conceitos que a gente usa na química até hoje. Daí tem uma atividade sobre radioatividade, tá? No caso, também sobre a história de Marie Curie, para vocês conhecerem mais sobre a história dessa cientista super importante na história da ciência, tá? Nossa, o pessoal aqui do Lava Carros vai começar a buzinar. Eu não gosto quando eles fazem isso. Daí, se eles começarem a buzinar muito, eu vou desligar o microfone, porque vocês também não merecem ter que ficar sofrendo junto comigo, tá? Vocês ficam isentos dessa e fica eu só ouvindo a música, a buzina que eu aceito. Ó, aqui daí vai ter uma listinha de exercícios sobre tabela periódica e distribuição eletrônica, que vocês fizeram também, mandaram super bem, eu lembro de todas as aulas que vocês participaram, tá? O E resultado era para dar 63, 55, isso? perfeito, isso aí, Pedro. Isso aí. Ah, entendi o que Então, era para fazer. Então. daí mais uma atividadezinha de pesquisa, e daí vocês vão ter 3 opções aqui de pesquisar, tá? Então, vocês querem trabalhar nesse material? Vocês acham que ele está apropriado assim para vocês? Ou vocês, professor, pô, prefiro apresentar um trabalho aqui, entendeu? Isso daí tá. Fazer exercíciozinho já faço um monte, então vocês podem falar agora, que daí então a gente veja outro método
de A opção de avaliar 1 vocês. você apresentou na aula, não foi? Sim, mas vocês também podem complementar o que eu apresentei, tá? Esse quê? exercício é pra O que eu tô fazer, perdido? professor. Minha internet tinha caído, não escutei o que o senhor tinha falado antes. Se vocês estão de acordo com esse material aqui, se vocês querem trabalhar em cima dele, é um material que ele trabalha com um pouco de história da ciência, um pouco de tabela periódica, sobre a história de Marie Curie e... O que é a última parte mesmo? Algumas atividades de pesquisa, né, sobre tabela periódica, modelos atômicos, ou então fazer esse livro das cientistas brasileiras. Então, daí eu pensei em vocês trabalharem com esse material, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pega o horário da aula e a gente faz junto, assim, para que vocês não tenham lá muitas dificuldades, tá? Mas eu quero saber se vocês querem ser avaliados dessa forma, que é a partir desse material, e daí a gente pode trabalhar eles nas aulas, ou se vocês querem, não sei, apresentar trabalhos aqui pra gente, fazer uma outra atividade que não seja só listinha de exercícios. Eu Pra mim também tá posso fazer. tranquilo. Todo mundo tá de acordo com esse material aqui pra gente trabalhar em cima depois? Por mim, Esse tudo é o mesmo bem. material de quem vai fazer impresso? Esse é o mesmo material de quem vai fazer impresso. Mesma coisa. Eu combinei com o pessoal do impresso que eles podem escolher entre duas das atividades de todas que tem aqui. Então, essa que é a atividade deles. Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer só duas atividades, vocês já vão ter a nota integral. Assim, se vocês quiserem aprender um pouco mais, eu aconselho que vocês façam todas as atividades daí. Porque é bem rápido também. É algo bem, bem tranquilinho, assim. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Você pode fazer uma página num dia. Tem uma semana aí, né? Até a próxima aula. Não, se bem que é segunda-feira, um pouco menos que uma semana. Mas se você fizer uma página por dia, você já finaliza tudo, tá? E Você vai postar no Classroom, isso, professor? deixando combinado aqui com vocês, se vocês quiserem ser avaliados dessa forma, acabando a aula aqui, eu já coloco no Classroom e vocês já podem ir trabalhando em cima dele, e estudando e fazendo as atividades. Uhum. Dá pra responder direto no Classroom ou vai ter que fazer tudo no caderno e depois tirar foto e mandar? Eu vou colocar em Word e em PDF, mas eu lembro que a última vez que eu coloquei um arquivo em Word, vocês não conseguiam baixar ele em Word, vocês só baixavam em PDF. Porque se você for usar em Word, você pode escrever no próprio arquivo mesmo, e daí eu vejo só o que você escreveu, assim, e considero. Tinha uma professora que fazia no Word, era mais fácil, porque ele não tem que escrever com aquela caneta, tipo, eu acho que é no Word que dá pra Então, eu vou colocar ali no mural, depois eu mando para vocês o arquivo por e-mail, tá? Eu mando, tipo, um e-mail em conjunto para todos vocês, assim, porque daí vocês conseguem baixar pelo e-mail, com certeza, sabe? E Dá pra responder, então, no próprio pode responder no material. próprio material. Só aconselho colocar outra cor, assim, coloca uma cor azul, porque... Eu sempre respondo de azul pra ficar... nossa, porque ajuda muito o professor, sabe? Porque a gente vê onde é o que você alterou, entendeu? Eu ainda tô devendo aí, hoje eu vou lançar bastante coisa para vocês, na verdade. Porque eu tô devendo a correção do que vocês fizeram da história da ciência lá. Vocês tiraram notas boas, assim, só a Daniela que tá sem nota ainda, mas também ela vai fazer ali as alterações que eu pedi, já logo vai ter uma nota lá. E que esse também é uma das avaliações, tá? E se tiver alguma dúvida depois da correção, a gente pode discutir na aula de segunda-feira também. Sobre essa atividade aqui, vocês chegaram, então, no número de 63,65. Entretanto... 0,55. Eu achei que eu tinha falado isso, na verdade, mas devo ter falado meio enrolado e saiu outro número. Mas é 63,55. Isso. Beleza. Só que daí, então, consultei o Google,
para ele pegar um resultado mais preciso assim do que significa isso. Então vamos lá. A massa que a gente contou foi 63,55. Mas o Google, ele me fala que a massa, na verdade, é 63,54, tá? Então, vocês conseguem ver que existe um erro de 0,01 gramas? Então, a gente pode calcular esse erro. Se você fizer essa continha aqui, você calcula o erro que tem da nossa estimativa com o erro da teoria, que é o que está descrito na literatura, certo? Então, a gente fazendo essa continha, a gente chega num erro bem insignificante mesmo, tá? Eita. Ó, no caso, a nossa precisão que a gente teve em estimar a massa atômica do cobre, olha só, quando vocês conseguirem resultados dessa forma em outros momentos da vida de vocês, assim, quando estiverem no laboratório, e você poder chegar para o professor, olha, professor, a minha precisão foi de 100,01. Então, olha como é que essa estimativa é precisa. O nosso erro foi de 0,01. Então, dá para ver que a gente conseguiu estimar muito bem aqui a massa atômica desse cobre através das contas, tá? Nossa, pior que eu olhei aqui, eu tenho uma tabela periódica, e daí eu tava olhando mesmo, é 63,546. Olha, então, viu como é? Como a gente consegue estimar de uma forma tão precisa assim? Interessante, né? Aqui tem daí a correçãozinha, né? Vocês já se adiantaram, já ensinaram como é que faz a atividade. Agora uma atividade sobre massa molecular. A massa molecular de uma substância é o termo utilizado para se referir à massa de uma molécula dessa substância relativa à unidade de massa atômica 1, igual a 1 sobre 12 da massa do isótopo de carbono 12. Indica quantas vezes a massa da substância é maior que 1/12 sobre a massa do átomo do isótopo de carbono 12. Bem, um exemplo para a gente começar a praticar. Para o cálculo da massa molar, temos que, para calcular a massa de uma molécula, é preciso realizar a soma das massas atômicas de cada átomo que forma a respectiva molécula e, quando necessário, multiplicar pelo número de átomos. A massa molecular é expressa em U, é o que a gente estava vendo. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular a massa molar para a molécula de água? A massa molar é calculada realizando o somatório do produto entre as massas atômicas e o número de átomos. As informações são necessárias para calcular essa massa molecular. É que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1U, e a massa atômica do oxigênio é igual a 16U. Tá? Então, como que a gente calcula essa massa molecular da água? No caso, você tem que ver, no caso, aqui, a fórmula dele. No caso, tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Você sabe que cada hidrogênio corresponde a 1 grama, então você vai ter 2 gramas de hidrogênio. E 1 oxigênio equivale a 16 gramas. Você somando isso, você chega então no somatório da massa molar da água, que é 18U. Ou
18 gramas por mol. Por que eu quis primeiro fazer toda essa introdução para depois eu mostrar aqui assim um caminho mais simples para vocês verem como é que essa construção ela pode ter sido um pouco mais demorada do que a gente imagina, tá? Mas o que é importante a gente entender que um hidrogênio ele tem uma massa atômica de 1U. E essa massa atômica do hidrogênio de 1U corresponde a 1 gramas por mol. Certo? Porque essa relação é direta entre a partícula elementar, que seria o hidrogênio, que tem apenas um elétron, para essa relação de gramas por mol. Tá? Então, e por causa disso, a gente sabe lá pela constante de Avogadro, que é aquela constante também importante, que uma unidade elementar de alguma coisa, uma unidade mais básica, atômica que tem, ela tem 6,022 vezes 10 elevado a 23. Eita. Então é 6,022 vezes 10 a 23 átomos, tá? Bem, por que eu estou falando isso? Porque agora vai ficar um pouco mais claro da onde que vem esta relação aqui. Porque isso daqui é meio chatinho para as pessoas entenderem mesmo. É bem... Se não tiver fazer umas continhas e conseguir interpretar, é difícil de entender. Até hoje eu também me bato um pouco para explicar isso, porque tem que fazer muitas voltas para chegar nesse número que é o Na, que é de 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Nossa, ficou horrível esse átomos, mas não abstraiam, tá? Finge que eu estou escrevendo já estou um mestre aqui na mesa digitalizadora. Por quê que esse número é tão importante? Porque a partir desse número aqui, da constante de Avogadro, a gente consegue chamar essa massa elementar aqui de um átomo. Então, o que acontece? A gente sabe que um U equivale a 1 grama, no caso de uma partícula elementar, que seria o hidrogênio. E isso equivale a 6 vezes 10... Eita. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora eu não sei se vocês vão ter essa função na calculadora de vocês, mas se você fizer exatamente essa conta aqui que eu vou fazer, 1 divididos por 6,022 vezes 10 a 23 átomos, você vai chegar que um átomo ele corresponde a esse U aqui, que é 1,66 vezes 10 a 24 gramas. Tá? Então é daqui que vem, dessa relação de uma unidade elementar para a gente passar para peso, né? No caso, para grama. Tá? Então eu quis dar essa volta aí, meio que para a gente chegar nisso, vocês entenderem, quer dizer que uma unidade elementar corresponde ao átomo de hidrogênio, porque é o átomo mais simples e é o que é mais fácil para a gente fazer as contas. Então, essa 1 grama vai conter 6,022 vezes 10 a 23 átomos, tá?
Então, se eu for, então, querer saber o peso de um átomo, é só a gente dividir essa unidade elementar, que vale 1 grama, e divididos pela quantidade de átomos, que é 6,022 vezes 10 a 23. Certo, pessoal? Fez algum sentido todas essas contaradas que a gente está fazendo? Juro que eu não estou fazendo de graça, que eu estou tentando fazer assim. Então, professor, acho que você se empolgou um pouco, que eu tô perdido. É verdade. No começo tava fazendo, até ali a atividade 3 tava fazendo sentido, daí depois começou a confundir um pouquinho. Não, mas eu vou sintetizar tudo no trabalho. Eu nem Uma ia coisa cortar a pessoa, né? Porque a pessoa tá empolgada, tá feliz, então, né? O que eu vou fazer? Não vou xingar. Não, mas é que é muito difícil de entender isso aqui. Mas eu, como professor, eu vou tentar fazer um processo aqui que eu vou, tipo, simplificar bastante o conhecimento, assim, e vou tentar, assim, explicar para vocês de uma forma mais direta, tá? Que assim, o intuito é ajudar vocês, né? Então, eu não vou fazer vocês fazerem todas essas comparadas para vocês provarem uma coisa que já existe, tá? Então, fazendo aqui, eu já posso adiantar bastante coisa, até para vocês não ficarem perdendo tempo, né? Tá. Sobre massa molar, o que eu quero adiantar para vocês? Essa massa molar é uma grandeza física, ela é representada por M. Ela pode ser definida pela massa de uma determinada substância dividida pela quantidade dessa substância, resultando assim na unidade de gramas por mol. Tá? Então, o que seria a massa molar de um átomo? A massa molar do átomo, então, seria 1 gramas divididos por 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá? Isso dá um número absurdamente pequeno. Deixa eu fazer aqui para vocês. 6,022 exponencial 23. Então, ó qual que seria a massa de um átomo, se a gente pudesse, sei lá, ver ou enxergar, assim, ou pegar. Você sentiria na sua mão 1,6605 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Que é um número realmente muito pequeno. Então, para simplificar a nossa vida, tá? Essa mesma conta aqui que eu acabei de fazer, ela pode simplificar a nossa vida dessa forma aqui, como uma unidade elementar, que seria, então, o hidrogênio, que é o mais simples que a gente conhece, tá? Vai ser a mesma coisa que 1 grama. E essa 1 grama de uma unidade elementar, nessa 1 grama vai estar contido exatamente 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Então, meio que essa linha aqui, eu espero que ela consiga ajudar vocês em muitas questões, tá? Porque essa relação aqui, ela vai ficar presente na química por muito tempo ainda, até alguém chegar num número que é mais preciso de átomos do que esse 6,022 vezes 10 a 23. Uma hora, quando alguém chegar num número ainda mais preciso, pode ser que mude, mas esse número já é muito bem determinado assim pela literatura, então é um paradigma que a gente vê que não vai mudar tão cedo, pelo menos não nesse século. Pode ser que mude em outros séculos, é isso. Se a gente tem aí um novo tipo de pesquisa que busque sobre entidades elementares, né, é algo possível para daqui a alguns séculos, sabe? Então, pode ser que esse número venha a mudar, mas enquanto ele não muda, o que a gente tem de mais preciso é que uma unidade elementar compreende 6,022 vezes 10 a 23 átomos. E esse número é o número da constante de Avogadro. É um número super importante na química. Tá? Eu consegui sintetizar mais ou menos assim? Deu para
assim, não que vocês precisem, quero que vocês confiem em mim nesse começo, assim, saibam que eu não estou mentindo para vocês, que eu tô falando a verdade dos dados que a gente tem hoje, que disponíveis, que eles são os mais reais até agora, tá? É tanta coisa, mas tanta coisa, que se fosse desacreditar mesmo, parece que tá inventando tanto número. Não, mas isso que é o gostoso, é a gente se perguntar de onde que veio e buscar entender, né? Porque tem Procurar muitas uma pessoas, máquina do tempo e matar as pessoas que fizeram isso. uma máquina do tempo para isso, você ia acabar com algumas coisas aí, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki você ia ter evitado, pelo menos. Olha, Só não sei viu? se iam ser Pedro outras coisas. Pacificador. Lenda. Porque infelizmente, assim, é uma marca da história da ciência que vai ser lembrado por muito tempo, né? A gente não vai esquecer tão fácil, até por causa do trabalho do historiador da ciência e tudo. E teve, assim, uma contribuição de cientistas que foi um momento, assim, que a gente conseguiu reparar que a ciência ela não fazia apenas bem, né? Que a ciência ela ajuda muito no nosso dia a dia, mas que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente desenvolve, né, como é que eu posso falar, com a intenção da tecnologia e para qual seria o significado que a gente está fazendo a tecnologia. As tais guerras químicas, né? Exatamente, Então, no caso, o que seriam essas guerras? Seria conhecimento? Pode ser que tenha muito conhecimento ali no meio, mas esse conhecimento ele veio de pessoas que desenvolveram alguma coisa sobre aquilo, né? Então, esse conhecimento, ele vai estar atrás disso, vão existir valores e filosofias daquele cientista que ele vai colocar naquele conhecimento, entendeu? Então, se é um cientista que busca democratizar o conhecimento, fazer alguma coisa bacana, ele vai colocar essa sua intenção subentendida nessa tecnologia que você desenvolveu. Já se você, como um cientista que não acredita muito no ser humano, que você, não sei definir direito, assim, que você não pensa que a ciência ela pode ser capaz de atravessar concepções sociológicas, assim, que não seria que a ciência pode ser descolada da sociedade, então seria um mundo à parte, assim, muito provavelmente você coloque isso subentendido na tecnologia que você está desenvolvendo, tá? Um exemplo mais prático que a gente tem, assim, que foge um pouco da área da ciência e da química, né? Seria a discussão sobre as armas, né? No caso, que existe aquela frase que é muito conhecida, né? Que armas não matam as pessoas, pessoas matam as pessoas. Mas essa frase, na verdade, é uma falácia lógica que ela está equivocada, né? Porque a intenção da arma ela está totalmente subentendida no propósito para que ela é feita. Então, as armas sozinhas, às vezes, elas matam pessoas, e a gente tem como provar isso. No caso de quando as armas matam por acidente, quando uma pessoa que está segurando aquela arma pensa que ela vai se proteger, mas ela pode acabar se matando. Então, é esse tipo de intenção que está intrínseca naquela tecnologia. A intenção que está intrínseca na tecnologia da arma é de você matar as pessoas, entendeu? Então, é uma tecnologia que ela é capaz, sim, de matar automaticamente sem que seja uma pessoa utilizando, tá? Então, a intenção subtendida que o ser humano colocou nas armas foi essa, de ser capaz de levar à morte, tá? Então, é mais ou menos nesse ponto que eu quero chegar, assim. Bem, mais alguns exemplos sobre massa molar. A massa molar do elemento químico é dada pela massa atômica U, expressa em gramas por mol. No caso, para o hidrogênio, nós temos que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, então a massa molar dele, ela também é 1 gramas por mol. Já para o enxofre, o que nós temos? O enxofre, ele possui a massa atômica igual a 32, e a massa molar igual a 32 gramas por mol, tá? Mais uma vez, fazendo aquela relaçãozinha que eu mostrei para vocês, ela
Logo, eu espero que ela faça mais sentido ainda, tá? E como que a gente dá um exemplo de como calcular essa massa molar? Essa massa molar é dada pelo produto entre a massa atômica do elemento e o número de átomos expressa em gramas por mol. Ou seja, para a molécula de água, nós temos algumas informações que o hidrogênio vale 1 unidade elementar e o oxigênio vale 16 unidades elementares. Para esse cálculo, então, a gente faz a soma de quantas unidades de hidrogênio e quantas unidades de oxigênio tem, e a gente chega na conta de que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Ó, já para o ácido sulfúrico, a massa atômica do hidrogênio é 1, a massa atômica do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Então, para calcular a massa molar, como que eu tenho que fazer? Fazendo um quadrinho que eu acho que vai ficar mais interessante para a gente visualizar. E eu gosto de fazer assim, ó, gente. Coloco aqui, assim, H2, para você saber, ó. Você sabe que cada unidade de hidrogênio equivale a 1. Mas eu tenho 2 unidades de hidrogênio, tá? Então, vezes 2. Mas, já que são coisas diferentes, a gente pode separar aqui por um sinalzinho de mais. E a gente sabe aqui, ó, porque ele me dá no dado, que a massa molar do enxofre é 32. Já que são, ó, átomos diferentes, separa então pelo sinal de mais. E o oxigênio a gente sabe que ele vale 16. Então seria 16, mas eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então é 16 vezes 4. Fazendo essa conta aqui, ó, você vai chegar então que a massa molar do H2SO4 é igual a 98. Nossa, não sei porque eu escrevi 95. Mas é 98, tá, gente? Gramas por mol. E tem uma observação, ó. Pode-se dizer que a massa molar M é a massa molar MM expressa em gramas por mol. Ou seja, a massa molar em U é a mesma coisa que a massa em gramas por mol. E importante que vocês consigam fazer essas continhas, tá, gente? Se estiverem com dificuldade, assim, se estiver meio dificinho, vocês me avisam, tá? Porque pra mim eu acho que às vezes tá fazendo sentido e quando a gente vê, às vezes tem muito aluno que eles deixam de fazer a questão porque tem dificuldade de fazer essas continhas aqui, sabe? Uhum. Então, daí já para na hora de calcular a massa molar, não consegue nem pensar nisso. Daí não tem o que fazer, né? Mas quando eu fazia isso mais quando eram turmas grandes, assim, né? Que daí eu não conseguia atingir todos os alunos que dormiam lá no fundo da sala, assim. Daí eu olhava, você conseguiu colocar a massa molar aqui, você conseguiu fazer essa soma da massa molar, já dava uns pontinhos, assim, que deu para ver que ele sabe por onde começar. Mas quando a pessoa não sabe nem começar sobre essa massa molar, daí a gente já não consegue ajudar, né? Porque acaba ficando travado na questão ali, né? Ó, então vamos fazer essa atividade 4 aqui. Ó, são dadas as seguintes substâncias, ó, H4P2O7 e Al2SO4-3. O que ele mandou? Determinar a massa molar. E as informações que você tem, né? Que no caso o hidrogênio é igual a 1, o fósforo é igual a 31U, o oxigênio é igual a 16, o alumínio é igual a 27 e o S igual a 32. Esse daqui é o último slide, Maju. Se você já tiver entendido tudo, já tiver bem com a matéria aqui, você tá liberado para ir pro seu dentista, tá? Mas se quiser ficar um pouquinho mais com a gente também, só para
resolver essa daqui junto. Tá? Esse é o último? Já que é o último, eu vou ficar. Tá, então eu vou deixar um tempinho para vocês aí fazerem, tá? Treinarem. Porque eu sei que pode parecer que é muito básico, assim, mas é importante para vocês terem os fundamentos para a gente conseguir fazer alguns cálculos mais interessantes daqui para frente, tá? Então eu sei que é meio basicão, assim, ficar só somando, mas pode ajudar vocês mais tarde. Bem, vou dar aí uns 5 minutinhos, pode ser, gente? Ó, prestem atenção nessa molécula aqui, ó, porque todo esse parênteses aqui está sendo multiplicado pelo 3. Então, ao invés de você ter um enxofre só, você tem 3 enxofres e 12 oxigênios. Isso daqui é semelhante a isso aqui, tá? Sim, eu tô... Não que eu esteja escrevendo da forma mais formal da química, tá? Mas se facilitar, vocês podem pensar nela sim.
super diferente como é que esse alumínio se encontra na natureza. Vou mostrar para vocês. E aí, pessoal, já acabaram a primeira, pelo menos? A primeira eu já fiz. Tá, vou dar mais uns minutinhos para você fazer a segunda, tá? Tô terminando a segunda.
Terminei, mas eu não sei se tá certo. É que daí começa a multiplicar por 3, já começa a confundir um pouquinho mais, né? Daniela e Pedro, vocês também já terminaram? Será que eles ainda estão fazendo? Ou eles olharam assim, nossa, essas continhas aí, meu. Tá É com nada. exatamente isso que você especulou. Eu tava me olhando no espelho. Mas chegou a fazer as continhas? Hoje eu vou confessar que eu estou voando, então não estou conseguindo prestar atenção nem na minha sombra. Sério? Muito tempo na Ainda frente bem do que a aula é computador? gravada. É, pô. Não, eu tô com muita dor no olho, eu tenho astigmatismo e eu tô sem óculos. E aí ficar no celular é foda, porque às vezes eu não consigo realmente prestar atenção nem ler. E hoje é um desses dias que eu realmente tô bem aéreo. No celular dificulta mesmo, hein? Minha dica é sempre usar o computador, porque celular é dureza mesmo. Ainda mais que esses números aqui fica tudo pequenininho, né? Pois é, então, imagina como que tá a minha cabecinha. Mas não é nem isso, é porque realmente o meu computador, ele estragou, que Nossa, é uma bem. extensa história. Eu tive um incêndio quando morava em São Paulo, então basicamente o meu computador tá derretido. Nossa, pior que ficar sem Então, computador agora, né? Super, super ou é isso ou complicado. é nada. Não, mas continue aí, continue pelo celular mesmo. Só um Dá pouquinho, pra, Zóio. dá pra levar sim. Posso dizer o resultado que eu cheguei pra ver se tá certo? Pode, claro. Ó, a da primeira. H é 1 vezes 4, que é 4. Aí P é 31 vezes 2, que é 62. Aí O é 16 vezes 7, que é 112. E daí a soma deles dá 178. Ah, isso aí. Me fala o segundo. O segundo é AL, que é 27 vezes 2, que é 54. S, que é 32 vezes 3, porque ele não tem nada, só que é vezes 3, né? Perfeito. Isso aí. Aí que é 96. Aí O é 16 vezes 4, que dá 64, só que esse 64 é vezes 3 também, que é Perfeito. 192. E a soma deles dá 342. Nossa, mas Ju, ó, perfeito. Fechou. Chave de ouro aí a aula. Pode ir tranquilo pro seu dentista que você acertou 100%. As duas questões você acertou. Ai, que bom que eu acertei. Eu falei, nossa, eu tenho certeza que essa aqui última eu me compliquei. Ah, é. Só antes de você ir, ó. Hum. Deixa eu dar uma explicaçãozinha. Para você entender por que multiplica tudo vezes 3, tá? Você tem que imaginar isso daqui, às vezes, de uma forma expandida. Essa forma expandida, ela está bem aqui, tá bom? Fiz aqui para vocês. Olha aí, complicou, né? O que que é isso? É como que é a fórmula estrutural dele, como que isso acontece na natureza, tá? Então, por que eu pedi para você multiplicar o S vezes 3? Porque existem 3 enxofres aqui, ó. 1, 2, 3, tá? E por que o Hum, oxigênio eu pedi para você multiplicar o 4 vezes 3? Ficou 12, né? ele aparece 4 vezes aqui e mais Aham, 4 aqui e 4 aqui. perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí então você tem que fazer
o oxigênio, no caso, a massa dele, né, que seria 16 vezes 12, então, e foi exatamente o que você fez, tá? Então, meus parabéns. Também é importante ter essa visão estrutural aqui, essa visão dele expandida. Não, e quando eu olhei pra isso, eu não entendi nada, mas agora que você explicou, fez todo sentido. Ah, O porquê do... As coisas não acontecem só por um acaso, não. Sempre na química a gente busca explicar quase tudo, tá bom? Então, quando tiver essas contas aqui, sempre vai ter as massas atômicas, né? Às vezes não, às vezes ele fala que você tem que ter uma tabela periódica em mãos e você pode consultar quando você precisar. Então, às vezes você tem que ter a tabela periódica, mas no meu caso aqui na disciplina também, quando tiver esse tipo de questão, ou eu vou dar uma tabela periódica para vocês fazerem, vou colocar ela aqui assim, colocar ela à vista, ou então eu vou apresentar para vocês os números atômicos da forma que está aqui, tá? Bem dessa forminha aqui, com todos os bem descritos, certo? Tá bom. Mas então era isso? Fechou a aula de hoje? Aham. Daí só vou conversar mais um pouquinho com o Pedro e com a Daniele, mas de hoje já participou da gravação toda aqui. Obrigada, professor. Então, até segunda-feira.